criança, paz do Senhor, aqui é a tia Ana. Hoje eu vou contar para vocês uma história que está na nossa Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 12. O título é Uma História de Liberdade. Vocês vão conhecer uma história de um menino que tinha um cordeirinho, chamado Lambi. Josué era um menino israelita. Ele morava no Egito com a sua família como escravo. E todo Israel esperava a libertação vinda do Senhor. Ele sentava na calçada esperando o pai voltar para brincar. Mas quando ele via que o pai estava cansado, estava chegando cansado, ele sabia que de novo ele não brincaria. Mas ele se consolava com seu cordeirinho Lambi, seu grande amigo. Josué só tinha Lambi. Chegando à noite, o pai disse para a família: "Fiquei sabendo que Moisés vai falar com Faraó. Ele vai pedir para que Faraó deixe Israel ir adorar a Deus." Toda a família recebeu essa notícia com medo, pois eles sabiam que Faraó era um senhor terrível e dificilmente os libertaria. Depois dessa conversa, enquanto Josué estava ajudando a sua mãe a lavar a louça, ele começou a pensar o que o esperaria dele daqui a alguns anos, porque Josué era o primogênito, ou seja, ele era o primeiro filho da família. E logo ele deveria trabalhar duro, como escravo. E isso o entristecia muito. Passado alguns dias, Moisés convocou os homens israelitas e disse que aquela seria a última noite, seria a noite da libertação, e que todas as famílias de Israel deveriam seguir as instruções que Deus dera. Porque se eles fizessem tudo que Deus tinha mandado, eles não seriam mais escravos. Os homens ficaram muito felizes e se dispuseram a fazer tudo o que Moisés tinha mandado. Eles se dispuseram a obedecer a palavra de Deus. E de noite, Josué viu seu pai com um certo nervosismo e ainda por cima com uma faca na mão, saindo de casa e indo aonde? Em direção ao curral. Josué decidiu segui-lo e, para sua surpresa, ele viu o pai dele indo para o curral pegar quem? Seu cordeirinho. Josué deu um grito de desespero. "Não, pai, não! Esse é o meu cordeirinho! Ele é meu amigo! O que o senhor vai fazer com ele?" E o pai de Josué falou: "Meu filho, esse é o melhor cordeiro que nós temos. Esse é o melhor, ele não tem nenhum defeito. Ele vai precisar ser oferecido em sacrifício, por não ter nenhum defeito. Deve ser este. Eu sinto muito." O pai não duvidou nem um pouco, nem por um momento, e matou Lambi. E Josué chorava: "Por que, papai? Por que o Senhor fez isso?" E Josué chorava e perguntava para o pai. E o pai de Josué respondeu: "Meu filho, o cordeiro morreu para salvar a sua vida e a nossa." Josué não estava entendendo nada que o seu pai estava falando. Então o pai pegou o sangue do cordeiro e passou nos umbrais da porta e falou: "A morte passará essa noite pelas casas do Egito, mas onde estiver sangue do cordeiro, ela não vai entrar. Por isso que é necessário passar o sangue do cordeiro." E cada família, cada pai das famílias israelitas fizeram a mesma coisa. E todos comeram a Páscoa, que foi o cordeirinho assado, sacrificado. Todos estavam vestidos e preparados para sair de viagem. E enquanto isso, a família orava ao Senhor. E Josué pensava, estava lá chorando e pensando em todos os fatos que tinham ocorrido. E pensou: "Por que o meu cordeiro foi morto por mim? Será que o seu sangue vai me salvar mesmo, de verdade, da morte e me trazer liberdade?" Mas à meia-noite, do jeito que Deus tinha falado para seu servo Moisés, a morte passou sobre o Egito e por todos os primogênitos do Egito. E todos os primogênitos morreram. Pessoas, animais, todos que eram primogênitos morreram. Em cada casa dos egípcios
se ouvia lamento, se ouvia grito, pranto. Por que aconteceu isso conosco? Por que os nossos deuses não impediram essa mortandade? E todos os egípcios gritavam. Mas entre o povo de Israel, tudo era diferente. Deus tinha guardado em paz. E todos estavam muito felizes por Deus ter guardado a vida deles. O sangue do Cordeiro tinha salvado os primogênitos. Todos estavam muito agradecidos a Deus. E desesperado, Faraó chamou Moisés e por fim tomou uma decisão de deixar o povo de Israel ir servir ao Senhor Deus. E Faraó falava, vão de uma vez, vão agora, vão e sirvam ao seu Deus. Disse Faraó muito irado e queria que o povo saísse dali muito rápido, muito depressa. E todos os egípcios fizeram a mesma coisa. Eles deram seus bens, roupa, gado, ouro, joia, tecido, tudo para os israelitas. Os egípcios, eles ficaram com muito medo e deram a liberdade a todos os escravos. Agora, os israelitas eram livres e já estavam prontinhos para sair. Tudo tinha acontecido como Deus tinha falado ao seu servo Moisés. E aí, Josué e todo o povo entenderam que, graças à morte do Cordeiro, eles tinham sido salvos e livres da opressão e do jugo de Faraó. Crianças, essa foi a primeira Páscoa. Precisou um cordeiro morrer em sacrifício. Esse cordeiro tinha que ser perfeito, sem defeito, para que eles tivessem liberdade. Então essa foi a história da primeira Páscoa. Mas depois tivemos a verdadeira Páscoa, que veio um cordeiro perfeito, né? Assim como diz em João 1:29, como quando diz, aí está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio como homem, né? Deus, lembra do amor de Deus? O amor de Deus era tanto que ele enviou Jesus, o teu filho amado, que veio como homem ao mundo, para morrer por nós, como um cordeiro. Mudo, ele foi levado ao Calvário, ele foi levado à cruz. E esse foi o sacrifício perfeito. Jesus derramou o seu sangue na cruz por amor a nós, por amor a cada um de nós. E ele levou sobre si o quê? Os nossos pecados. Ele não merecia, mas ele levou os nossos pecados. E se nós acreditarmos que Jesus, a cada um que crê, que Jesus morreu, nosso coração fica liberto de todo pecado. E se a gente crê que Jesus morreu por nós, nós seremos salvos. E Jesus falou que para que nós fôssemos e anunciar, falar sobre a morte dele, né? Que nós cremos. E todas as vezes que nós nos reunirmos para a ceia do Senhor, nós vamos lembrar, né? Que quando do corpo de Jesus que foi partido na cruz por nós. Então, lembra do verdinho que a gente fala sobre o crescimento, sobre anunciar? É isso, anunciar que Jesus morreu por nós, que o sangue de Cristo foi derramado. Então, quando nós tomamos o cálice, nós lembramos que o sangue de Jesus foi derramado por nós na cruz, né? E quando o pão é partido, é lembrado do corpo de Cristo que foi moído na cruz. Então, crianças, essa foi passada a ser a verdadeira Páscoa. Então, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor, né? Então, a verdadeira Páscoa foi o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quem morreu por nós foi Jesus. Jesus foi o sacrifício vivo. Essa criança foi a nossa história da Páscoa. Vamos agradecer a Deus, então? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício perfeito na cruz, por ter vindo e morrido por nós, mesmo sem nós merecermos. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Crianças, beijo. E essa foi a nossa história de hoje.